O livro dos Juízes abre diante de nós um dos períodos mais marcantes e desafiadores da história de Israel. Depois da morte de Josué, o grande líder que conduziu o povo à terra prometida, a nação se vê diante de um novo tempo, sem a presença de um comandante firme e de uma autoridade central. Agora, cada tribo deveria permanecer fiel ao Senhor, seguindo a lei que lhes havia sido dada no Sinai, mas o coração humano, tão frágil, logo se desviou. A terra estava conquistada em parte, mas ainda havia muitos inimigos a serem expulsos, e o povo precisava aprender que sua força não estava em exércitos nem em alianças, mas na obediência a Deus. O texto bíblico nos mostra que após a morte de Josué, o povo consultou ao Senhor para saber quem deveria subir primeiro contra os cananeus. E Deus respondeu que a tribo de Judá lideraria. Essa vitória inicial parecia um bom presságio, mas logo vieram as falhas. Várias tribos deixaram de expulsar completamente os inimigos e começaram a conviver com eles, adotando seus costumes e tolerando seus altares pagãos. Esse descuido foi a porta aberta para um dos períodos mais turbulentos de toda a história de Israel, o ciclo dos juízes. O ciclo dos juízes pode ser resumido em 4 fases que se repetem constantemente. Primeiro, o povo de Israel se esquecia do Senhor e caía na idolatria, adorando os deuses dos povos vizinhos como Baal e Astarote. Depois, como consequência dessa rebeldia, Deus permitia que inimigos os oprimissem, trazendo sofrimento, escravidão e humilhação. Em seguida, aflitos e sem saída, os israelitas clamavam a Deus por socorro. E então, em sua misericórdia, o Senhor levantava um juiz. Não apenas um juiz no sentido de julgador, mas um líder carismático, cheio do Espírito de Deus, que conduzia o povo à vitória, restaurava a ordem e os guiava de volta ao Senhor. Esse ciclo não aconteceu 1 ou 2 vezes, mas repetidamente por várias gerações. É impressionante como, mesmo experimentando a salvação de Deus, Israel voltava a cair nos mesmos erros, mostrando a natureza frágil do coração humano sem a direção constante do Senhor. Os juízes não eram reis, nem sacerdotes, mas homens e mulheres levantados por Deus em momentos específicos, escolhidos em meio ao povo comum, para mostrar que a vitória não vinha da posição ou do poder humano, mas do Espírito de Deus agindo. Entre os primeiros relatos, vemos figuras como Otniel, da tribo de Judá, que foi levantado para livrar Israel da opressão de um rei estrangeiro. Depois dele, Ehude, que com astúcia e coragem enfrentou o rei Eglon de Moabe, livrando o povo após longos anos de opressão. Mais adiante, vemos Débora, uma profetisa, que liderou junto com Baraque uma das maiores vitórias contra os cananeus, mostrando que Deus pode usar até mesmo aquilo que parece improvável para manifestar sua glória. O ciclo seguia: pecado, opressão, clamor e livramento. Esse padrão nos ensina muito sobre a vida espiritual. Assim como Israel, muitas vezes nos deixamos levar por distrações, nos afastamos de Deus e colhemos consequências. Mas, quando clamamos ao Senhor, Ele é fiel para nos restaurar, nos levantar e nos dar nova chance. O livro dos Juízes é, portanto, uma narrativa da graça divina em meio à fraqueza humana. Mesmo quando o povo falhava, Deus permanecia atento ao clamor sincero e levantava libertadores para mostrar que sua aliança não havia sido esquecida. Um detalhe marcante é que, em cada geração, o povo parecia esquecer das maravilhas que Deus havia feito. Quando Josué estava vivo, ele sempre lembrava o povo das vitórias e das promessas. Mas, após sua morte, uma nova geração cresceu sem conhecer pessoalmente o Senhor, nem suas obras poderosas. Esse esquecimento levou à idolatria e ao afastamento. Isso nos mostra a importância da transmissão da fé de geração em geração. Quando não ensinamos nossos filhos e netos sobre as obras do Senhor,
A memória espiritual se perde e o coração se torna vulnerável às influências externas. Os juízes surgiam como resposta direta a essa crise. Não eram heróis perfeitos, mas instrumentos escolhidos por Deus. Alguns eram guerreiros fortes, outros estrategistas inteligentes e outros ainda líderes improváveis. Cada libertação era um lembrete de que não eram os méritos do povo, mas a misericórdia de Deus que sustentava Israel em pé. O livro mostra claramente que quando o povo se afastava, caía em ruína, mas quando se voltava ao Senhor, experimentava paz e prosperidade. É importante perceber também que os inimigos contra os quais Israel lutava não eram apenas ameaças externas, mas símbolos de batalhas espirituais. Os cananeus, filisteus e outros povos representavam forças contrárias que tentavam sufocar a identidade do povo de Deus. Da mesma forma, em nossas vidas existem inimigos espirituais, tentações, hábitos, pensamentos que tentam nos afastar da presença do Senhor. E assim como Israel não podia vencer sozinho, também nós dependemos da força de Deus para resistir e conquistar. Ao longo do livro, o ciclo se repete tantas vezes que a narrativa se torna quase previsível, mas isso ressalta a paciência divina. Quantas vezes Israel se afastou, quantas vezes clamou e quantas vezes o Senhor respondeu. Essa repetição nos revela que, mesmo quando falhamos repetidamente, Deus continua pronto a nos ouvir, a nos restaurar e a nos dar nova oportunidade, desde que haja arrependimento genuíno. Um dos versículos mais fortes do livro é: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Essa frase resume bem o problema espiritual da época. A falta de liderança central e a ausência de um coração coletivo voltado ao Senhor. Quando cada um decide viver de acordo com seu próprio entendimento, o resultado é caos, confusão e pecado. Por isso, os juízes surgiam como lampejos da soberania de Deus, apontando para a necessidade de uma liderança maior e definitiva. Cada juiz, cada libertação, era também uma preparação para o futuro, para o tempo em que Israel desejaria um rei. O livro dos Juízes mostra que o povo precisava mais do que libertadores momentâneos. Precisava de uma direção permanente, de um rei eterno. Nesse sentido, o ciclo dos Juízes aponta para Cristo, o libertador perfeito, que não apenas vence inimigos temporários, mas oferece salvação completa e eterna. As histórias contidas nesse período não são apenas registros históricos, mas mensagens vivas para todos os tempos. Elas nos chamam a vigiar contra a idolatria moderna, contra tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Também nos lembram da importância de ensinar às futuras gerações, de viver com memória espiritual ativa, para que o fogo da fé não se apague. A mensagem central é clara: sem Deus, Israel fracassava, com Deus, Israel vencia. E essa verdade continua atual. Não importa quão grandes sejam os inimigos ou quão longa seja a opressão. Quando clamamos ao Senhor, Ele é poderoso para nos libertar. O ciclo dos Juízes mostra o contraste entre a infidelidade humana e a fidelidade divina. Mostra que Deus sempre tem um plano, mesmo em meio ao caos, e que Ele é capaz de transformar pessoas comuns em instrumentos de vitória. Essa narrativa nos desafia a quebrar os ciclos em nossa vida. Em vez de cairmos nos mesmos erros repetidamente, somos chamados a permanecer firmes, a não apenas clamar no momento de dor, mas a andar continuamente com o Senhor. Ele não quer apenas ser um socorro emergencial, mas o Senhor constante de nossa vida. O início do ciclo dos Juízes é, portanto, o retrato de uma nação em crise espiritual, mas também de um Deus paciente, que não desiste de seu povo. É a prova de que, mesmo quando falhamos, ainda há esperança,
porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. O livro é um convite a viver não na instabilidade do sobe e desce espiritual, mas na firmeza de uma fé constante e obediente. E assim como os israelitas tiveram de decidir entre servir a Baal ou servir ao Senhor, nós também somos desafiados hoje a escolher a quem vamos servir. A história nos mostra que a idolatria leva à escravidão, mas a fidelidade a Deus conduz à libertação e à paz. Essa é a mensagem eterna do início do ciclo dos juízes, que só em Deus encontramos verdadeira liberdade. Por isso, ao recordar esse tempo da história, devemos nos examinar e refletir. Estamos vivendo ciclos de queda e arrependimento ou estamos permanecendo firmes no Senhor? O Deus que levantou juízes continua o mesmo, pronto para nos dar vitória. E agora, mais do que nunca, temos em Cristo o libertador perfeito, que rompe todos os ciclos e nos conduz à vida abundante. Que essa palavra inspire cada coração a não viver mais de altos e baixos, mas a permanecer constante, fiel e cheio de fé. Que possamos aprender com Israel e escolher não a rebeldia, mas a obediência, não a idolatria, mas a adoração, não a escravidão, mas a liberdade em Cristo, e que, ao contrário daquela geração que esquecia o Senhor, sejamos uma geração que mantém viva a chama da fé, transmitindo-a adiante, para que o ciclo da fidelidade e não da queda seja a marca de nossa história.